próxima figura de linguagem é o eufemismo. O eufemismo é utilizado para suavizar o discurso. O que é suavizar o discurso? Tornar o discurso mais bonito, tornar mais agradável. Você vai dizendo umas coisas com palavras bonitas que muitas vezes o receptor entende, outras vezes não entende, mas você deu o seu recado de maneira bonita e discreta e ele não percebeu. Deveria ter percebido? Sim, mas como você usou um eufemismo, você deixou o seu discurso mais bonito. Vamos ver aqui nos exemplos. O primeiro exemplo, entregou a alma a Deus. Nesta frase está sendo informada a morte de alguém. O eufemismo vem com essa pegada de suavizar o discurso. Entregou a alma a Deus. Eu quis dizer que alguém tinha falecido, alguém tinha morrido. Eu não cheguei e disse, olha, fulano morreu. Não, olha, fulano entregou a alma a Deus, ele fez um momento de passagem. São termos que eu vou suavizando o meu discurso e eu informo alguma coisa, faço algum comentário a respeito de algo. E com isso, nesse exemplo aqui, temos não há eufemismo em. Vamos ler as 4 frases que estão nos itens e vamos descobrir em qual delas o eufemismo não está presente. Na frase do item A, diz aí, Ricardo fechou os olhos para sempre. Item B, os deficientes visuais foram à formatura. Item C, ele saiu para fazer suas necessidades. Item D, a professora só falou a verdade no conselho. E aí, qual desses itens apresenta o eufemismo, essa figura de linguagem? Vamos analisar frase por frase. A primeira frase do item A, Ricardo fechou os olhos para sempre. Ela é muito parecida com o primeiro exemplo que nós acabamos de ver. Só que, quando eu digo fechou os olhos para sempre, eu quero dizer que Ricardo fez o quê? Ricardo morreu. Então, eu suavizei o meu discurso, eu utilizei palavras e expressões que deixaram o meu discurso mais bonito. Ricardo fechou os olhos para sempre. Então, o item A não é o item correto, porque ele apresenta sim o eufemismo quando eu digo fechou os olhos para sempre, que eu me refiro ao eufemismo quando eu digo que fechou os olhos para sempre. Eu deixo o meu discurso mais suave. No item B, os deficientes visuais foram à formatura. O que eu utilizo de eufemismo aí? Os deficientes visuais. Porque o autor ele não quis colocar cegos, que ele achou que fosse um termo muito pesado, um termo ofensivo. Então, ele quis suavizar dizendo que os deficientes visuais foram à formatura. No item C, ele saiu para fazer suas necessidades. O eufemismo aparece quando ele diz para fazer suas necessidades. Ele suaviza o discurso nessa parte, porque eu não preciso saber o que foi que ele foi fazer. Então, eu digo que ele foi apenas fazer suas necessidades. E no item D, a professora só falou a verdade no conselho. Não há nenhum tipo de eufemismo nessa frase. Então, automaticamente, o item correto passa a ser o item D de dado. A professora só falou a verdade no conselho. Lembrando que o eufemismo é utilizado para suavizar o discurso. E aí não teve nenhum termo, nenhuma expressão que suavizasse esse discurso. Foi dada apenas uma informação. A professora só falou a verdade no conselho. E logo em seguida temos outro exemplo. Vejam aí. Fofoqueira não, querida. Eu sou produtora de biografias orais não autorizadas. Quantas pessoas têm dessa forma aqui no nosso dia a dia, hein? Até o seu vizinho pode ser fofoqueira não, mas pode ser uma produtora de biografias orais não autorizadas. Na charge acima, a produtora de biografias orais não autorizadas foi uma delicada forma de dizer que a mulher é, na verdade, uma fofoqueira. Mas ela troca o termo fofoqueira, que soaria muito pesado, soaria como um xingamento, e diz que ela é produtora de biografias orais não autorizadas. Ou seja,
Ela fala da vida dos outros sem a autorização deles. Resumindo, ela é uma fofoqueira. Mas o eufemismo vem com essa proposta de tornar o discurso mais suave, automaticamente ficando mais bonito para quem pronuncia e para quem ouve também fica muito bonito, mas não garante que vá haver uma comunicação ou um entendimento. Porque quando as produtoras de biografias orais não autorizadas, a pessoa pode se espantar e dizer assim, olha que chique, mas não entendeu o que é, quando na verdade ela é uma fofoqueira. Então essa é a função do eufemismo. Agora, outra figura de linguagem é o litote. O litote, ele representa uma forma de suavizar uma ideia. Neste sentido, assemelha-se muito ao eufemismo, bem como é a oposição da hipérbole. Ou seja, o litote ele é muito parecido com o eufemismo. Ele tem o mesmo sentido a mesma função de suavizar uma ideia. Aqui temos um exemplo. Não é que sejam más companhias, disse o filho à mãe. Pelo discurso e pela ideia, nós percebemos que apesar de as companhias não serem más, mas elas também não são boas, né? Então aí nós vimos que ele está suavizando uma ideia. Eu não posso dizer que seus amigos não prestam, que seus amigos não valem nada, então não é que sejam más companhias. Ele está fazendo o quê? Ele está suavizando essa ideia. E aqui no outro exemplo temos, Nerdzinho, o que você acha do meu desenho? Acho que você deveria aperfeiçoar esta técnica. Na tirinha acima, nota-se o uso do litote, por meio da expressão acho que você deveria aperfeiçoar essa técnica. Ele está dando uma ideia de forma sutil e educada para dizer que ele não sabe desenhar, que ele desenha ruim e que ele precisa melhorar. Então, ao invés de dizer que ele não sabe desenhar, ele utilizou que ele deveria se aperfeiçoar dessa técnica. E é essa a função da figura de linguagem litote. Ela é muito parecida com o eufemismo. Os dois vêm para suavizar o discurso ou uma ideia. A diferença entre eles é mínima. Depois de vermos eufemismo e o litote, nós vamos agora para a ironia. E a ironia é a representação do contrário daquilo que se afirma. A ironia que nós temos o costume de utilizar no nosso dia a dia, sempre nós conseguimos destacar bem em textos, frases, até mesmo nas nossas falas, quando é a representação do contrário daquilo que se afirma. Como assim? Através desse exemplo, vocês poderão entender melhor como funciona a ironia. É tão inteligente que não acerta nada. Eu estou sendo irônico porque eu utilizo o termo inteligente quando ele não acerta nada. Se eu fosse seguir a risca, já que ele não acerta nada, eu poderia dizer que ele era burro, eu poderia dizer que ele não sabia de nada, mas como eu estou utilizando da minha ironia, então eu afirmo que ele é muito inteligente e que não acerta nada. Eu estou sendo irônico. No outro exemplo, ele fala aí: quem foi o inteligente que usou o meu notebook e apagou tudo que estava gravado? Aí ele diz, nota-se o uso da ironia na charge acima, quando o personagem está zangado, quando nós percebemos que o personagem está zangado com alguém que não aparece aí na charge, e ele fala que é tão inteligente que apagou tudo que estava gravado. Resumindo, ele quis dizer de maneira irônica que a pessoa não sabia utilizar o notebook, não tinha nenhuma noção de como utilizar, nem do que ele iria fazer no notebook, que durante o uso ele acabou apagando o que estava gravado e que era do personagem aí que aparece na charge. Então a ironia está muito presente no nosso dia a dia, em nossos textos, quando eu falo que é uma representação do contrário daquilo que se afirma. Eu estou afirmando que ele é muito inteligente, mas, ao contrário, eu queria dizer que ele não sabia utilizar o notebook. E essa foi a figura de linguagem ironia.